Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. A Prefeitura de Araquari está com vagas abertas para o programa de estágio. O processo seletivo para o programa remunerado para estudantes do ensino médio, superior e pós-graduação é para atuar na Prefeitura e nas fundações de cultura do meio ambiente. Olha só, gente, que bacana. As inscrições devem ser feitas online pelo site da Prefeitura até o dia 28, nesta quinta-feira. A bolsa é remunerada, com carga horária que varia de 4 a 6 horas. Além disso, os estagiários terão direito a auxílio transporte, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado. De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas de Araquari, a convocação dos aprovados deve acontecer em janeiro, com o início dos trabalhos em fevereiro de 2022. Gente, já tá aí, né? O edital não estipula a quantidade de vagas, mas só para o ensino superior há vagas em pelo menos 25 áreas. Então tem bastante vaga aí, gente, né? Mais informações sobre o processo seletivo você encontra no site araquari.sc.gov.br. Olha que legal, Fábio. Muito legal. Pessoal, aí é uma baita oportunidade. Quem está no ensino médio, quem está no superior e na pós-graduação também, hein, gente? Bom, a empregabilidade, ela está relacionada à capacidade de conseguir um emprego e de se manter empregado. São técnicas aí que a gente aprende para conquistar uma oportunidade de trabalho e, claro, a gente precisa ter as competências necessárias para estar sempre protegendo a nossa carreira dos riscos aí do mercado. Aqui em Joinville, os números mostram que a cidade tem oferecido muitas oportunidades de emprego. Um levantamento feito recentemente mostrou que haviam pouco mais de 14 mil desempregados para 15 mil vagas de trabalho que poderiam ser oferecidas. Mas será que é isso mesmo? Quem procura uma vaga no mercado não tem essa percepção e vem tendo dificuldade aí para se recolocar. Então, o que está faltando? A gente hoje conversa sobre empregabilidade e mercado de trabalho no segundo bloco do programa e você fica com a gente e manda aqui a tua pergunta. É isso aí, gente. E amanhã, dia 27, acontece aqui em Joinville a palestra LGPD no processo de recrutamento e seleção com a advogada Naruês Matias e a headhunter Mari Batista. As palestrantes aí vão conversar sobre os processos de RH que foram impactados pelas normas da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, desde o recrutamento e seleção, indo até o desligamento de profissionais. E a gente sabe que quando uma pessoa se candidata a uma vaga, né, o RH já está aí coletando dados pessoais. Por isso, agora o setor precisa adotar novos cuidados, né, para que isso seja feito de uma maneira correta, de acordo com a nova legislação aí, e realizar adaptações para garantir a segurança dessas informações. Então, quem tiver interesse em participar do evento, as inscrições podem ser feitas pelo Simpla, mas você pode garantir uma vaga hoje, aqui pelo programa, gratuitamente. Galera que está nos ouvindo aí, basta ir na transmissão do Facebook, colocar eu quero, e aí ao final do programa a gente vai sortear alguém, certo? Para ganhar aí essa participação. Gente, é a oportunidade de você afiar o machado gratuitamente, certo? Quem trabalha em RH aí é um conteúdo novo, certo? Tá todo mundo estudando, todo mundo comentando. Então, quanto mais você souber, melhor é, né, Fábio? Bota o olhinho aí nessa área, porque tem campo, né? Então vai lá, coloca eu quero aí que a gente vai sortear isso no final do programa. Olha, a Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos: comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização lá na Univille. Laboratórios equipados, aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. Você já sabe que as disciplinas são planejadas para sua formação. Tem também descontos exclusivos de até 25%. Então, confira os detalhes e inscreva-se agora mesmo em especializações.univille.br. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com a nossa entrevista de hoje. Até já. A empregabilidade é a capacidade que você tem de conseguir de se manter em um emprego. É a soma das características que contribuem para que o profissional saiba realizar tarefas e executar funções. Uma coisa é certa: quem se preparou mais, se graduou em uma boa universidade, buscou uma pós e aprendeu idiomas, tem maiores chances de conquistar uma vaga em comparação com uma pessoa que não passou por nenhuma dessas etapas. E para deixar essa taxa em alta em sua vida profissional, é fundamental nunca parar.
Portanto, a gente vem falando muito aqui. Esteja sempre procurando formas de se capacitar e aprimorar suas habilidades profissionais. E o mercado de trabalho, como é que ele está? Tem vaga? O que a gente precisa para conseguir uma recolocação? A empregabilidade e o mercado de trabalho são os assuntos da nossa entrevista de hoje, aqui no programa. Manda a tua pergunta, 3028-9696 ou pela transmissão do Facebook. Programa Gestão e Gente. Mercado de Trabalho. E hoje, nessa terça-feira linda de sol, quem está aqui conosco dando ar da graça é o Antônio Luiz. Baita profissional na área de gestão de pessoas, né? Especialíssimo aí na área, atua bastante tempo, tem uma bagagem muito legal e tá aí prestando consultoria e serviços em diversas empresas da nossa região. E a gente começa agradecendo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Rosane, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco para dividir um pouquinho, né? Além dessa sua energia maravilhosa, de todo o seu conhecimento, seu expertise aí na área. Imagina, Rosane, eu que agradeço aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema que é de bastante relevância, né? Que é a empregabilidade no mercado de trabalho. Para você, esse é o tema do dia a dia, né, Antônio? Esse é o tema do dia a dia. Esse tema para mim eu trato ele aí das 8 às 18, né? No meu ambiente de trabalho, então ele faz parte da minha vida, inclusive. Quando a gente fala de empregabilidade, aí vem direto aquela história, né? Temos muitos empregos na cidade, aquela máxima que a gente já ouve, né? A gente tem emprego, a gente tem trabalho, mas a gente não tem pessoas capacitadas. Você que está nesse dia a dia, como é que você vê isso? Essa máxima ela é muito verdadeira, Rosane, na verdade. Infelizmente hoje, de fato, as pessoas, né, como candidatos a essas vagas de empregos, elas acabam não atendendo às expectativas dessas vagas das empresas, o que faz com que a gente não consiga fechar essas vagas no mercado de trabalho e acaba que esse candidato não consiga se recolocar de uma forma rápida também nas empresas, né? Então isso acontece de uma forma muito eminente, dia a dia a gente percebe que a gente entrevista os candidatos e de fato ele não tem as competências necessárias para fazer o fechamento de uma determinada vaga com ele. Então a gente vê o quanto, né, ainda as pessoas ainda precisam caminhar um pouquinho mais com essas competências para atender, né, as demandas das vagas aí que o mercado oferece. A gente conversava aqui antes de entrar no ar, né, que às vezes a gente não está nem querendo grandes coisas, grandes competências das pessoas. Às vezes só atenção, né? Uhum. O exemplo que você deu, né, num post que vocês colocam toda semana, colocando ali qual é o e-mail de contato para enviar o currículo, certo? E a pessoa vai lá, tira uma foto, faz um print do post e manda por WhatsApp com a seguinte pergunta: para onde eu envio o currículo? Isso mesmo, Rosane, na verdade isso acontece diariamente também, é muito comum acontecer, e daí a gente já começa a perceber um pouquinho do perfil desse candidato, né? Ele não foi capaz de ler o post por inteiro, de verificar que ali embaixo do post está o canal de comunicação para envio desse currículo, né? E ele acaba printando e questionando a gente sobre isso, né? Então ali a gente já começa a traçar um pouquinho do perfil do candidato, né? Atenção concentrada do indivíduo, né? Para ler, né? É isso aí, às vezes a gente pensa assim, mas quais são essas competências que ninguém tem? Gente, às vezes são coisas tão básicas. É o básico do básico, né? Pelo amor. Verificar se ele atende aos requisitos, ver qual o canal de envio desse material lá pra gente, né? E ele não consegue fazer isso de forma plena, né? As pessoas não leem mais. Não leem. Elas têm muito essa dificuldade também. Não só com e-mail, né? Mas falávamos anteriormente também sobre a descrição da vaga, né? A gente tem vaga que o cliente pede especificamente uma determinada formação, né? E a gente recebe currículo de todas as formações aí que possa ter, menos a que necessita realmente. Necessita, né? Então a gente passa a pensar que o candidato, ele manda a vaga imaginando que ou a gente não lê, ou que a gente não faz o nosso dever de casa, ou que vai que, né, dá certo, né, a possibilidade dele conseguir a vaga com uma outra formação. Isso é muito comum, infelizmente. A gente usa sempre uma frase assim, né, mas o não eu já tenho. Mas para quem trabalha na área de gestão de pessoas, na área de RH fazendo isso,
Isso é prejudicial nesse momento, né? Essa história do, vamos mandar, vamos ver o que vai dar. Isso mesmo. Porque você atira para todos os lados, né, Antônio? Isso mesmo. Imagina a gente receber lá, às vezes, uma vaga, né? A gente recebe 500, 600 currículos. E vai ter alguém lá nosso da equipe olhando currículo por currículo para verificar se atende a demanda da vaga, né? Então acaba tendo aí uma demanda de trabalho em cima disso sobre vários currículos que não atendem o perfil, né? Desses 500, 600, a gente costuma utilizar em si, que atende ao requisito da vaga, 80, 60 currículos, então 400 e poucos aí, né? Foi um trabalho que não precisaria existir, né? E às vezes a gente já comentou aqui, a gente já trouxe aqui no programa, que às vezes essa primeira leitura você já tem os olhos tão ensinados para o negócio, né? Que 5 segundos, 10 segundos, você já consegue perceber se aquele currículo vale a leitura ou não. Né? Sim, mas querendo ou não, tu já gravou o nome do cara ali. Daqui a pouco tu diz, meu Deus, esse currículo de novo? Isso mesmo. Pelo amor de Deus. Sim, isso também é comum acontecer, né? Um candidato enviar o currículo assim para várias vagas. Eu acho que muito nessa tentativa dele conseguir a vaga, né? E de fato o olhar da gente é muito treinado, né? Com nome, com sobrenome, com formação, com tempo de experiência, né? É a rotina da gente no dia a dia, né? Então, acaba que tem algumas figurinhas assim que já ficam conhecidas da gente. E olha só, né? A gente já trouxe outros profissionais que fazem recrutamento e seleção e eles falam a mesma coisa. Então, assim, ó, se você que está nos ouvindo aí é aquele profissional que manda currículo para todos os RHs, né? Para todas as vagas aí, você é conhecido pelo X, pelo Y, pelo Z, né? Vai que também, né? Daqui a pouco a gente vai dizer, vai que, né? Então, mas aí eu pergunto, será que não é o momento de chamar essa pessoa para ver aonde ela se encaixa? Isso, vale uma observação, né? Porque tem currículos que a gente percebe que recebe assim, aquele currículo daquele indivíduo a gente recebe toda segunda-feira, a fulana manda toda quarta-feira, e sempre para vagas com perfis muito diferentes, né? Então a gente fica também analisando, será que essa profissional ela se identifica com todas essas vagas? Será que ela não se conhece a ponto de se candidatar para qualquer vaga? Né? Então essa orientação ela é muito pertinente de fato, né? Porque ou não, a pessoa está precisando mesmo e está querendo se encaixar em algum lugar, só que não está identificando que, na verdade, ela só deve mandar o currículo a partir do momento que ela já tem 70%, né? De Isso adesão. mesmo. Uhum. E na verdade, né, a pessoa quando ela encaminha o currículo pra gente, a gente cadastra no nosso banco de dados, no nosso sistema, né? Então ela já fica lá com a gente, né, de uma forma mais perpétua o currículo dela. Então não precisa estar reencaminhando, né, toda semana a cada vaga. Então a gente consegue fazer a triagem, né? A mesma forma, profissionais que já fizeram entrevistas, processos de seleção conosco, né, que já foi entrevistado, já fez o processo com a psicóloga, já é um candidato aprovado. Se ele não foi aprovado para uma vaga para a empresa X, ele já fica aprovado para a gente para outras oportunidades, né? E a mesma coisa acontece, ele fica, né, encaminhando o currículo e mandando e se candidatando para outras vagas que vão surgindo, mas a gente já tem todo o conhecimento do processo dele, né? Na verdade acontece ao contrário, quando as vagas vão surgindo para a gente trabalhar, a gente já vai lembrando das pessoas que fizeram o processo com a gente, né? Essa vaga aqui se encaixa muito bem lá com a Rosane, ela já fez o processo conosco, é o perfil dela, ela já foi aprovada no psicológico, né? Então acontece Pode me chamar, da meia-noite às 5 eu tô livre. Isso aí. Né? Então a gente já tem o histórico desse profissional, né? Então a gente já fica assim, né? Conhecendo os candidatos também e vê aonde ele melhor se encaixa, né? Olha aí, então a gente não tá abandonado pelos recrutadores, viu, gente? Eles têm esse... Às vezes a gente ouve, né? Ai, poxa, mas eu nunca sou chamado, né? Enviei currículo para um monte de RH aí e tal, e eu nunca sou chamado nem para entrevista. Parece que meu currículo não... Mas tem que ter aderência, né? Tem que ter aderência. Acho que isso é fundamentalmente importante, né? Hoje tu percebe, Antônio, que tem alguma coisa aí diferente que o mercado está exigindo? Hoje eu acho que é a questão de adaptabilidade, né? Porque eu acho que em virtude da pandemia, né, as empresas também se adequaram em vários quesitos, então quanto mais plural o funcionário for, né, em termos de competência e habilidades, melhor é até para a empregabilidade dele e manutenção desse emprego, né? Porque postos de trabalho foram cortados e uma pessoa acabou que faz serviço de duas ou assume uma outra responsabilidade, então esse poder de adaptabilidade eu acho que é bastante buscado hoje no mercado. E como é que a gente consegue aí melhorar a nossa empregabilidade? Quem está nos ouvindo aí pensando, eu preciso melhorar. Por onde é que a gente pode começar essa história toda? Eu acho que buscar formação, né? Joinville é um polo industrial muito grande, com vagas técnicas, né, de bastante procura pelas empresas, então eu acho que essa formação, essa busca por conhecimento, eu acho que é o fator principal para melhorar. Eu acho que buscar uma formação, buscar uma especialização, fazer cursos na área,
Eu costumo dizer que as pessoas não podem nunca parar de estudar, né? Porque a cada momento acaba surgindo novas demandas do mercado, né? E os profissionais que estão preparados para isso, eu acho que é o que conseguem melhor se destacar no mercado. Então, quanto maior formação, maior possibilidade de instrução, de línguas, que é bastante importante, e conhecer a si próprio também, eu acho que é importante, né? Se observar, se perceber quais características, quais competências eu tenho, quais eu preciso buscar me desenvolver, né? Para que o mercado consiga me enxergar de uma forma diferente. Eu costumo dizer para os nossos alunos, Antônio, muitas vezes assim, que a melhor maneira de a gente procurar um emprego é a gente estando empregado, né? Isso. Quando a gente quer trocar de emprego, não a empresa quer trocar de gente, né? Quando a gente quer trocar, é importante que a gente esteja sempre afiando o nosso machado, né? Sempre construindo a nossa rede de relacionamentos e sempre de olho. Aí parece assim, né, que nos ouve, mas é um eterno insatisfeito. Não, mas se de repente você quer ir para um outro lugar, onde de repente o salário é maior, Sim. tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Porque de repente aquela empresa ali, ela não tem vamos dizer assim, um lastro tão grande onde ela pode trabalhar nesse sentido, ou de repente a empresa dos seus sonhos, ou todo mundo de repente almeja algo diferente. E tá tudo bem você buscar, né? De uma maneira ética, correta, ok? Mas assim, esteja sempre preparado, não espere você ser demitido, né? Ser desligado da empresa, para daí você dizer assim, agora eu preciso fazer o meu LinkedIn, agora eu preciso resgatar os meus contatos. E aí você começa do zero. Você não sabe nem por onde começar, né? Outra questão que a gente também tem trazido aqui, as próprias empresas hoje fazem tantos treinamentos, as pessoas não querem participar. Estão sempre fazendo corpo mole. E aí o que a gente ouve? Quando tem uma oportunidade, nunca dão oportunidade pra gente. Isso aí. Na verdade, quando a gente está no mercado e busca, né, uma nova colocação, trocar de emprego, eu acho que a gente faz esse processo com mais calma, mais administrado, mais pensado. Mais autoestima até, né? Analisa as possibilidades, né, Rosane? Eu acho que a gente tem mais segurança para fazer essa migração, né, da empresa A para a empresa B. E quando a gente está na situação de desemprego e vai, né, se recolocar, eu acho que daí vai muito mais no desespero do que no planejamento de carreira, no planejamento dessa oportunidade que está acontecendo. Às vezes não é o emprego certo. Não é o emprego certo. Primeiro que aparece, você se abraça com aquilo. Não é o emprego certo, não é a atividade correta, não é a empresa certa, né? Porque a gente tem que aliar muito os nossos valores com os valores da empresa que a gente está querendo, né, buscar essa oportunidade de trabalho, e às vezes pode ser que esses valores não casam, então às vezes não vai dar certo esse casamento por muito tempo, né? Então às vezes é uma migração de empresa que está fadada ao fracasso, porque não é analisado esses quesitos, né? Então eu tenho que parar e pensar um pouquinho, putz, mas será que eu tenho o jeitão daquela empresa? Será que eu tenho a característica dessa vaga? Entender um pouquinho, né, o que é aquela empresa. Isso. Porque às vezes as pessoas não se dão nem ao luxo de, poxa, eu vou mandar, né? E a gente já comentou aqui, às vezes mandam o mesmo currículo para 10 empresas diferentes. Né? Isso, não tem nem o trabalho de adaptar esse currículo de acordo com a empresa, de acordo com a vaga, né? Porque às vezes eu sou um profissional que tenho bastante possibilidades de empregabilidade em áreas diferentes, então eu posso concorrer várias vagas com perfis diferentes, né? Mas quando eu remeter o meu currículo, eu vou fazer com que ele esteja adequado àquela vaga, alterar o teor do texto dele, né? Para que atraia a atenção do recrutador na hora, né? Essa situação de um mesmo currículo para padronizar e ficar mais fácil em envio, né? Até para empregabilidade ele prejudica, né? Porque a pessoa tem que ser inteligente e usar isso a favor dela na hora de conseguir essa vaga, né? E quando a gente fala aí desse mercado de trabalho e tal, como é que a gente consegue, né? Como é que tu percebe a importância de a gente estar se adequando hoje, a importância de a gente estar buscando? Você diz aí que a questão da adaptabilidade é o que precisa. Joinville, querendo ou não, a gente tem um apagão de vagas técnicas, né? Como é que tu percebe isso aí? Você vê que as pessoas hoje, elas chegam com essa competência técnica, falta comportamento. O que mais tu tem se deparado aí no teu dia a dia? No dia a dia, a gente observa que, na verdade, falta tudo.
Falta questão técnica, muitas das vezes, né, em que os profissionais ele não têm a instrução, a formação necessária para ocupar esses cargos técnicos. Por mais que aqui a gente esteja em baixa, mas Joinville é uma cidade, né, técnicas, com empresas no ramo técnico, e a gente vê que a grande massa da população de desempregados não tem essa formação necessária para cumprir esse requisito, aliado também à falta de alguns requisitos comportamentais, né, inúmeros. Desde chegar no horário para entrevista, desde se atentar a alguns detalhes da vaga para poder se candidatar, desde elaborar um currículo, né? Então hoje, por mais que a gente fale muito sobre, a gente ainda recebe currículo com erro de português, a gente recebe currículo que não vem um canal de comunicação, por exemplo, não vem telefone, não vem e-mail, não vem nada. Então eu acho que falta muito o cuidado com esses detalhes, né? A questão do comportamento no ato da entrevista mesmo, né? Então a gente percebe que falta tudo, às vezes não num candidato só, mas a gente vê que em determinados candidatos a questão comportamental é um pouco mais delicado, no outro a questão técnica, né? E que quando a gente enxerga que esse casamento ocorre, né, da questão comportamental com a questão técnica, a gente até vê aquilo assim como algo estranho, né? Porque você olha e pensa, putz, olha que legal, né? Que é possível sim acontecer, é possível ver alguém com boa formação, com boa comunicação, com bom comportamento, e daí a gente, enquanto mediador, né, entre empresa e vaga e candidato, a gente não consegue nem perceber, né? Tipo, para onde que eu vou mandar esse candidato? Porque ele é tão bom que ele daria certo para todos os clientes que a gente atende as vagas, né? E no fim o poder de escolha dele vai ser muito maior, né? Porque ele atende muitos requisitos dos clientes. Então, isso hoje, a gente pensa assim que, putz, que pena que ainda é pouco volume de pessoas, de candidatos que atendam esses dois requisitos, né? Infelizmente. O que tu enxerga hoje um profissional com alta empregabilidade? Como é que tu vê isso? Eu vejo ele com uma boa formação. Eu acho que isso é fundamentalmente importante, né? Ele aliar a instrução, o grau de instrução para o mercado de trabalho. Língua hoje está sendo um diferencial bastante grande. E comportamentalmente eu enxergo aquele cara proativo, né, comunicativo, que a gente vê que ele é bastante despachado ali no ato da entrevista e que ele passa segurança. Eu acho que isso a gente observa muito, né, onde a gente vê que tudo aquilo que está descrito no currículo, de fato ele consegue verbalizar. Você questiona ele responde, seja em questões técnicas. O currículo é verdadeiro, não é fake? Isso, é verdadeiro, justamente. Então eu acho que isso é o que faz o cara ter muita empregabilidade, assim, né? Além de autenticidade, né? Porque hoje eu acho que os candidatos chegam na nossa frente muito padrão. Ele vem muito adequado, né? Muito quadradinho, muito dentro da caixinha, né? E ele responde da forma com que, né? Ele decorou. Quer ouvir, ele decorou. E eu acho que o contrário disso é o que agrada. Quando a gente vê autenticidade, a gente vê verdade, a gente vê competência, a gente vê conhecimento. E a gente vê que ele é verdadeiro, né? Ele tem, né, o estilo próprio dele. Né? Você faz a seguinte pergunta, né? Qual é o ponto que você precisa melhorar? A pessoa, eu sou muito perfeccionista. Isso. Né? Todo mundo fala isso, né? Uhum. Por quê? Porque para a empresa a gente ter alguém perfeccionista é muito bacana, né? Isso. Então, na verdade, o seu ponto fraco, vamos dizer assim, o seu ponto a melhorar para a empresa acaba sendo um ponto forte. Isso e mesmo. aí você vai ter a seguinte visão, né? Oxa, se esse é o teu ponto fraco, que bom, então a gente quer ter você com a gente. Isso aí, justamente. Né? Mas na verdade no dia a dia não é assim que acontece, e, né? Na verdade, esse profissional ele já cai por terra quando a gente está com o currículo dele na mão e ele diz que é perfeccionista, né? Se for um profissional de linha administrativa, técnica, né? Com grau de instrução um pouco mais elevado, e você vê que o currículo dele tá mal formatado, tá mal redigido, falta informação, aí você já vê que, né, não que casa. O perfeccionismo dele não é tão assim, né? Não é tão alto dessa forma, porque no material que ele vai entregar para fazer o marketing dele próprio, ele não consegue aplicar esse perfeccionismo, né? Antônio, uma outra questão bastante importante, né? A gente que trabalha com treinamento, aí a gente fala bastante disso. Hoje tem tantos canais aí para as pessoas buscarem aprender um pouquinho, né? Tantas lives gratuitas, interessantes. Hoje todo mundo tem um celular na palma da mão, né? Antigamente a gente não tinha recurso, ou a desculpa que a gente tem, né? Tem que pagar por isso e tal e tal. Então as pessoas hoje usam as redes sociais para saber da vida do coleguinha, para fazer fofoca, diabo a quatro, né? Mas não usam uma rede social para seguir alguém interessante que traz um conteúdo bacana, para escutar uma
entrevista, para escutar, ver como é que funciona, para ver como é que se preenche um currículo e tal e tal. Tu percebe isso também? Muito, 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 né? Hoje, principalmente no público mais jovem, a gente vê que o tempo é perdido de uma forma gigantesca, né? Em questões que não agregam, né? Jogam videogame, fazem isso, justamente, aqui. mas esse investimento do tempo para agregar conhecimento nas próprias ferramentas que ele já tem, não acontece. Né, às vezes eu me pego pensando qual que vai ser o futuro, né, de qualidade da mão de obra aí para as empresas, porque é algo bastante crítico, bastante crítico. Agora, um tempo atrás, a gente fez uma entrevista com um menino para uma vaga de estágio e a gente passou todos os requisitos da vaga numa empresa bem bacana, com salário bacana, com benefícios bacanas, e ao final da entrevista ele perguntou se o acesso à rede Wi-Fi era livre. Aí você começa a ver a questão de valores nessa hora do o que é importante para ele, né? A importância do que nesse momento, né? E a gente verbalizou que não, que a empresa tem algumas restrições e que ele desistiu, declinou do processo porque a rede Wi-Fi não era livre. E a gente está falando, né, de um curso de engenharia, né, que exige um pouco mais de atenção concentrada na execução das atividades, né? Então a gente percebe a distorção hoje em dia já, né? E a gente consegue analisar um pouquinho desse perfil. Desde aí da contratação dos menores aprendizes, né? Hoje a gente faz muito vaga de menor aprendiz e desde ali você já começa a construir um pouquinho do perfil, né? Dessa mão de obra, e a gente vê que o mercado vai passar por alguma dificuldade. Claro que existem, né, os pontos fora da curva que a gente enxerga, que desde ali de novinho, né, já tem um foco em carreira e tal, mas não é a grande maioria, infelizmente, né? Então o tempo é gasto muito mais em rede social, em besteiras, do que de fato ler uma matéria importante, assistir uma entrevista legal, e que até um tempo atrás, né, até no meu tempo era tudo muito pago, a gente tinha que pagar para ter todo acesso a esse conhecimento, não, né? Com a internet ali a gente tem tudo, né, na mão para poder buscar informação, né? Às vezes a gente entra na rede social à noite ali, tu vê, poxa, tem, né, tenho lá bastante gente no meu Instagram, tem 10 lives acontecendo, um assunto mais interessante que o outro. Eu digo, em qual que eu vou entrar? Em qual ir, né? Em qual que eu vou entrar, certo? Né? E a gente que já tem um caminho, né? Sim. Caminho, Antônio, um caminho andado aí já, vamos dizer assim, com alguns passos à frente, certo? Mas a gente está sempre buscando o que está acontecendo no nosso negócio, o que está acontecendo no nosso segmento, aquilo que eu te falei, né? Quais são as ferramentas novas que eu posso colocar na minha caixinha? Então, eu acho que ter essa consciência daquilo que a gente pode aprender sempre, porque eu nunca sei com quem eu vou, né? Quem vai ser a pessoa que vai me entrevistar? A gente tem falado bastante aqui da própria questão do associativismo, de a gente fazer parte de grupos, a própria questão do voluntariado, né? De a gente fazer parte de grupos também, de fazer, porque a gente vai aumentar o nosso network. Com certeza. E dentro desse network acontece, né, as oportunidades também, né, de trabalho, o quanto a gente se indica, né, Antônio? Sim, verdade, Rosana. Né? O quanto a gente se indica, tem mesmo. Alguém precisando, eu não sei, lembrei do Antônio, vou indicar o Antônio. Precisa de tal coisa, vou indicar a Rosane e tal. Então, assim, a gente lembra das pessoas que têm as competências que o outro quer. Mas a gente só indica aquelas pessoas que a gente confia, aquelas pessoas que são competentes, né, que fazem um bom trabalho no mercado, que estudam, que estão se atualizando, né? Caso contrário, a gente não faz a indicação porque a gente coloca até o nome da gente em jogo nesse sentido. Sim, meu Deus, capaz que eu vou indicar alguém que eu tenho certeza que vai lá mesmo. E vai entregar um negócio meia boca. E hoje em dia, né, principalmente em área de consultoria, que eu atuo, né, que a Rosane atua também, a indicação, ela acontece muito, os trabalhos acontecem muito a partir de indicação, né? Só que para isso a gente precisa confiar na competência da pessoa, né? Eu costumo dizer, né, o que vai fazer eu indicar o José e não indicar o João? Certo? Porque hoje em dia, muitas vezes, o próprio currículo da pessoa, a própria formação, ela é muito parecida. Sim. Certo? E aí o que vai fazer é justamente essas competências diferenciadas, essa iniciativa, essa proatividade, né? Quando a gente fala, poxa, a gente tem tanta vaga de emprego e a gente não tem pessoa qualificada. Pode parecer assim, meu Deus, tá, mas que qualificação é essa que as empresas estão pedindo? Gente, a gente já tem falado aqui quase que diariamente, né? De pontos, pelo amor de Deus, pontos que não são assim,
Começa pela atenção, começa pela iniciativa, começa pela postura, né? Aquela história, não basta só você ser, você tem que parecer, né? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas será que existe gente com cara de competente? Eu digo, mas gente com cara de incompetente tem. Verdade. Certo? Você olha pra cara da pessoa e você diz assim, meu bom Jesus. Né? Certo, né? Então, assim, tem gente que vai demorar um pouquinho mais pra passar. Então, assim, ó, modele alguém, né? Busque informações. Hoje as redes, novamente, gente, eu sou chata com isso, né? As redes estão aí com tanto conteúdo, tanta coisa legal. Busque informação, veja quais são essas competências e você vai perceber que não é nada, assim, de outro mundo. Verdade. Não, e o comportamento, né? Comportamento demite, né? As pessoas são contratadas pelo currículo e... Demitidas pelo comportamento, né? É isso mesmo. A gente que faz o processo de recrutamento e seleção no dia a dia, eu costumo brincar que o olho da gente vai ficando doutrinado, né? Que a gente vai olhando as pessoas, a gente vai... A gente já lê as pessoas, né? Isso, a gente vai triando já, né? É claro que a gente tem conhecimento para isso, buscou formação para isso. Sim. Mas a gente consegue, né, começar a traçar o perfil do candidato desde a forma com que ele está sentado quando a gente chega para atendê-lo, né? E isso é muito verdadeiro, né? Porque a gente observa, né, disponibilidade, postura, né? Se a pessoa está jogada na cadeira de qualquer forma, já não passa uma imagem legal, né? Então ali você já começa a traçar o perfil. Claro que depois a gente tem todas as ferramentas, tem entrevista, tem os testes psicológicos, né? Que a psicóloga acaba aplicando e isso tudo vai traçando o perfil dele. E a gente observa muito que aquele olhar inicial, né, não vai estar muito distante de tudo que o processo vai trazer pra gente, porque o olho da gente já fica fica doutrinado. E não é questão de preconceito, né? Não. A pessoa já chega, aquela história, a primeira imagem é que fica, né? Então, presta atenção, né, gente? Isso. Eu falo muito isso pra mulherada, às vezes que elas vão com umas roupas pra fazer uma entrevista que você diz assim, meu Deus, né? E às vezes você vai dizer, capaz que fazem isso, né? Faz, gente, faz. A gente fala tanto e as pessoas, né? Então, qual é a imagem que você quer passar? Essa é a pergunta que a gente sempre se faz lá, né? Eu com a dona Ângela, que é psicóloga lá, que trabalha comigo, a gente sempre se questiona o que é que esse indivíduo ele quer passar para nós, né? Com essa imagem, né? Às vezes de exagero, né? Às vezes Sim, de extravagância. Às vezes eu fico pensando o que isso tem em relação com a vaga, porque no fim eu vou olhar outras características, né, de uma forma um pouco mais a fundo, né, que são questões técnicas, comportamentais, né, claro que a aparência é super importante, né, e as empresas precisam disso, trabalham com isso, só que o exagero conota contra, infelizmente, né. E a gente não tá falando aqui que o cara tem que estar de roupa de marca, não é isso, né, porque às vezes as pessoas nos ouvem, ai meu Deus, vocês são preconceituosos, não gente, não, mas a roupinha bem limpinha, é o ajustamento, né, a roupinha limpa, passada, pode ser super simples, mas assim, o cuidado, às vezes o excesso de maquiagem, o excesso de bijuteria, de acessórios, e decote e coisa arada e tal, né? Qual é a imagem que você passa? Isso mesmo. E usualmente a gente sempre vê esse momento de forma muito distinta para homens e para mulheres. A mulher, ela sempre peca pelo excesso, e o homem sempre pela falta desses cuidados, né? Então é muito perfil, né? De perfil, né? Dessa característica masculina e feminina, né? E na verdade, né? O que a gente busca sempre é o indivíduo ajustado para aquele momento, o equilíbrio do negócio, né? É o equilíbrio do negócio, né? Putz, eu vou fazer uma entrevista, então, né? Eu não preciso me arrumar, né? Como se eu fosse para balada. Isso. Não precisa disso, é o ajustamento mesmo, né? O Michael, nosso ouvinte, está colocando aqui, né? Eu estranhei porque achei engraçado que estranho quando o candidato manda currículo para vagas diferentes, mas dizem que o mercado quer adaptabilidade. Só que esse currículo ele tem que ser adaptado àquela vaga. Isso mesmo, não o currículo padrão para toda vaga, né? Ou seja, o currículo igual eu vou mandar para vagas diferentes. É aquela história, né? É uma vaga no administrativo. Tá, mas o administrativo ele pode ser no marketing, ele pode ser no financeiro, ele pode ser em áreas diferentes. Então, são competências diferentes. O cara que trabalha no marketing, ele tem que, se ele tiver aí como uma comunicação, isso vai ser bacana. Vai depor a favor. Isso mesmo. O cara vai pro financeiro, se ele tiver aí um raciocínio lógico,
psicológico, concentração, isso é importante. Justamente, né? Então, no financeiro o cara é mais introspectivo, realmente é uma área que exige mais atenção concentrada, no marketing já não, né? Já é uma situação um pouco mais solta de trabalho, então são de fato características comportamentais diferentes e que eu tenho que ajustar o meu currículo de acordo com cada perfil de vaga. Na verdade o ouro tá na descrição, né? Tá na descrição, justamente. Isso aí. Antônio, como é que você vê o mercado pro próximo ano? Então, Será que ficou uma demanda reprimida? Eu vejo que sim, eu acho que eu tenho expectativas positivas para 2022, principalmente assim com relação agora à vacinação, né? Que a população já está mais vacinada, então eu acho que as empresas começam já a repor algumas vagas que porventura foram extintas agora em 2020 e 2021. Eu acho que a economia também, se Deus quiser, volta a andar um pouquinho. Andar para frente. E isso fomenta, né, aí as vagas de emprego no mercado. Então eu tenho assim expectativas bem positivas de que o mercado vai aquecer. Eu já vejo que nesse momento ele já está um pouco melhor do que era início de janeiro, aí, principalmente depois da vacinação. Hoje o índice de vagas no mercado de trabalho tem aumentado bastante. Hoje mesmo, inclusive, o Cine aqui de Joinville está com 500 vagas disponíveis aí no mercado, estava anunciando agora de manhã cedo aí na TV, buscando profissionais em todos os níveis, né, de vagas técnicas, operacionais, de gestão. Então eu acho que já são indícios aí de melhora um pouquinho na economia. A gente fala aqui bastante, né, da parte de gestão, mas para quem está numa vaga operacional, é aquela história, você não precisa nascer e morrer aí, né? Isso mesmo. Né? Justamente, tem que fazer o movimento para poder acontecer a carreira, tem que fazer o movimento para acontecer a carreira. Na semana passada a gente entrevistou aqui o nosso amigo lá da Crona, o Samuel, né? E ele falou que ele trabalhou um tempo no operacional, no chão de fábrica. E ele olhava muito pro escritório, né? Pro administrativo, que era no meio da fábrica. E ele pensava, né? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Né? Isso é muito a minha realidade, viu, Rosana? Alguns anos atrás, eu também trabalhava em chão de fábrica, eu trabalhava, né, na área operacional, trabalhava como auxiliar de serviços gerais, inclusive, né? Eu fazia limpeza dentro de uma empresa aqui da cidade. E no mesmo sentido, eu olhava assim o cenário e via, putz, mas eu acho que eu posso um pouquinho mais, né? Claro que a vida exige dedicação e esforço, a gente tem que fazer a parte da gente. Então foi muito estudo, foi muito trabalho, né? Pra gente conseguir aí um lugar diferente ao sol, né? E eu acho sempre que quando a gente se dedica, faz a parte da gente, eu acho que o mercado reconhece. Tá vendo? Olha só, às vezes a gente vê que nem diz outro, o cavalo que você passa encilhado, mas não vê os tombos que você levou para subir nesse cavalo. Bem isso mesmo. As oportunidades estão aí, elas não aparecem, né? A gente é que cria, como a Rosane sempre fala. Isso aí. Porque assim, o que a gente vê, né? A gente vê muita gente esperando pela oportunidade. A oportunidade não vai aparecer, minha gente. Eu digo, é você que tem que criar. Isso gente, mesmo. isso assim, isso é em sala de aula, tá estudando, converse com as pessoas, né? Seja estratégico nas suas conversas, se relacione bem com os professores, estude, entregue um pouquinho mais do que aquilo que esperam de você. Isso mesmo. Isso em qualquer área. Eu faço parte de um grupo, sei lá, de qualquer grupo que você faz parte, tente entender onde é que as pessoas trabalham, o que elas fazem, por que fazem, troque uma ideia, né? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, mas você não conhece ninguém que faz o mesmo que você? Poxa, não... E assim, mas se esforce para isso, porque não vai aparecer alguém lá na tua porta e dizer, cara, vamos trocar figurinha, isso mesmo, né? Eu também faço isso, mas busque profissionais. Em todos os círculos de amizade que a gente tem que ser mais estratégico. Às vezes a gente faz parte do mesmo grupo, pessoas trabalham em locais diferentes e a gente não sabe onde o outro trabalha, não sabe o que o outro faz. Eu canso de perguntar, mas você faz parte daquele grupo lá, não tem ninguém que trabalha? Eu nem sei onde é que esse povo trabalha. Isso mesmo. Isso é muito comum acontecer. E na verdade, para a gente colher alguma coisa diferente lá na frente, a gente tem que entregar diferente aqui no começo também, né? Porque se eu não espere para entregar só lá na frente, porque né? Se eu entregar o que todo mundo entrega, eu vou ser igual todo mundo. Para eu me destacar, eu tenho que fazer algo diferente, né? Eu vou ter que trabalhar um pouco mais, eu vou ter que estudar um pouco mais, eu vou ter que me dedicar um pouco mais para lá na frente eu ter o meu diferencial. Porque caso contrário, eu vou estar na média igual a todas as pessoas que entregam a mesmíssima coisa, né? E a média, a gente já diz, né, gente? A média, ela é medíocre, né? Justamente. A média é medíocre. E aí, assim, eu sempre digo, a gente vai ser lembrado por fazer muito bem ou por fazer muito mal. Isso. Quem faz a média não é lembrado. Certo? Só que se a gente observar, o que as pessoas fazem a mais, né?
Por exemplo, as pessoas estão estudando à noite, né? As pessoas não, elas estão nas redes sociais, estão brincando, estão se divertindo, elas estão final de semana estudando, né? Agregando conhecimento. Não, mas final de semana eu tô é trabalhando pra um pouco mais para atender aquele cliente, para eu entregar algo diferente, algo a mais. Não, as pessoas deu o horário, as pessoas simplesmente fecham tudo, desligam e, né, só agora amanhã às 8 ou só segunda às 8, né? E de novo, isso é a média, todo mundo faz isso, né? O que é que eu preciso fazer fora disso para o mercado me reconhecer? E olha que o mercado aí fora é feroz, né, Rosane? Meu Deus! A gente que tá aí sabe bem disso, né? Só os bons de fato aí que se destacam, caso contrário entra na média. Só que para eu fugir da média tem dedicação, tem esforço, né? Inclusive às vezes esforço financeiro, a gente precisa se dedicar de algo, né, de lazer para poder investir em educação. Com certeza, a gente tem que abdicar, né? De várias coisas, de momento com família, né, pra gente conseguir atingir esse objetivo e fugir um pouquinho da média. É aquela história, né? Não interessa de onde eu vim, interessa onde eu quero chegar. Isso mesmo. Mira lá na frente. Tem uma frase que eu sempre coloco nas minhas palestras, né? Mira lá no céu, se você não acertar, pelo menos você estará entre as estrelas. Isso mesmo. Certo? Olha pra cima, não olha pra trás. Olha pra trás pra você saber de onde veio, mas olha pra frente pra mirar onde você quer chegar. Isso mesmo, né? É isso aí. Com conhecimento, né? A gente tem uma conversa melhor, a gente tem uma postura melhor, a gente sabe onde a gente quer chegar. Então... Qual foi o último livro que você leu? Né? Isso. A pergunta. Livro? Tem que ler? Tem que né? ler. Eu tô aí num cargo de liderança. Gente, olha só, é importante. Vocês têm que ler para aumentar o vocabulário. Não, nunca li, não vou ler. Já tô com idade não sei do que, já não sei o que. Aí depois não reclama que entra outro rapazinho novo que vai ganhar mais do que você e vai mandar em ti. Justamente, né? Tem que encerrar. Tem que encerrar. Tem. Né? Tem que encerrar. A conversa tá boa aqui, né? Antônio, deixa teu contato pra galera aí que tá nos ouvindo, que tá nos acompanhando, né? Pra quem quiser mais informação, bater um papo, pra te achar. Então, pessoal, o Antônio sempre está disponível para vocês, o que vocês precisarem. O meu contato é antonio@humanosconsultoria.com. Então, as pessoas que quiserem trocar alguma experiência, as pessoas que quiserem mandar currículo lá para a gente, para atender as vagas dos clientes que a gente atende, a gente está sempre disponível também. Nas redes você sempre coloca, Nas redes sociais também, né? Nas páginas de LinkedIn, Facebook, a gente movimenta os posts das vagas, né? Então, a gente faz aí o que vocês precisam para poder unir, né? O que as empresas precisam, que é fechar as vagas com candidatos competentes aí para que perpetue uma carreira bacana nos clientes. Então o canal fica aberto. Então só repetindo para vocês, é antonio@humanosconsultoria.com. E a alegria dos recrutadores é ter gente para colocar nas vagas, pessoal. Gente bacana e competente. Mas leia antes, gente, por Deus. Não fica né? achando que eles, não leram o meu currículo. Não, eles leem sim. E hoje eu tive essa... Essa história de 4 segundos é mentira, hein, gente? Passam o olho em 4 segundos já sabem. Não dá. Acho que o Antônio disse que não é bem assim. Então, vamos pro intervalo? Isso, até já. E agora é a vez das vagas de empregos oferecidas aqui em Joinville e na região. E se você está procurando uma vaga ou sabe de alguém que está precisando se recolocar no mercado, fica atento. Confira agora as vagas de emprego, aqui no Gestão e Gente. O Cine de Araquari atualizou ontem uma lista com 119 oportunidades de emprego. E as informações e as vagas estão no site da Prefeitura da cidade. Tem para pessoas sem experiência, nível médio ou até mesmo para profissionais com 3º grau completo. Assistente de atendimento ao cliente, assistente de logística, assistente de operação, auxiliar administrativo, estágio no comércio exterior, estágio em RH, motorista, projetista, supervisor de logística. O Cine de Araquari fica na Rua Coronel Almeida, 325, no centro da cidade. E o CEPAT de Joinville tem aí 420 vagas de empregos para profissionais de todas as áreas e níveis de formação, certo? Mas hoje nós escolhemos algumas vagas para pessoas aí portadoras de deficiência, né? Para divulgar aqui. Tem vaga de engenheiro de segurança no trabalho, operador de caixa, analista de contabilidade, estoquista e inspetor de alunos. Os interessados devem ir ao CEPAT, ali pertinho do Mercado Municipal de Joinville. O Cine de Garuva está oferecendo diversas vagas. Os interessados devem comparecer com carteira de trabalho e documentos pessoais. Se você quiser saber de alguma vaga específica, elas estão disponíveis e sendo publicadas na página oficial do Cine no Facebook. Tem para jovem aprendiz industrial, vendedor interno, auxiliar de produção e assistente de loja. E agora a gente vai para o Fica a Dica.
Agora no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Liderança requer muito conhecimento e sabedoria. Liderar é persuadir sem impor, opinar sem mandar, mas o diferencial do líder é a habilidade em como fazer tudo isso. Muito bom. Tem gente que sabe a teoria e não sabe a prática, né, Fábio? Essa é a diferença da liderança. É o que nós mais temos por aí. Chegou a hora de mandar abraço e beijo. Vamos lá. Temos aí uma galera bacana. Débora, o Maicon Corbi, a Neide Lúcia. Neide Lúcia, abraço, querida. Certo. A Rita de Cássia, a Rafaela. Sidney de Freitas. Temos aí uma galera bacana, galera que nos acompanha aí também pelas outras mídias, né? Pelo YouTube. Tem uma galera bacana que sempre tá por aqui com a gente, né? O nosso carinho especial aí a todo mundo que nos acompanha diariamente. Isso aí. Gente, a vida da sua família é o bem mais precioso e para manter a saúde de todos, agora você tem o cartão de desconto Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas, exames e uma rede credenciada com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que excelência em saúde é vantagem para você. Saiba mais em donelena.com.br/Clube Mais Saúde. Hoje a gente falou de empregabilidade, né, Rosane? Amanhã a gente tem entrevista. Amanhã é carreira e a gente vai te esperar aqui às 8 da manhã. Mais uma entrevista bacana. Gente, olha só, você que está procurando emprego, né? Querendo melhorar aí. Acompanha a gente aqui que todo dia a gente traz profissionais, né? Gente que está aí dentro das empresas, gente que contrata, gente que tem aí o olhar especialista e clínico sobre essas situações. Então... basta você acompanhar que você vai saber o que os caras precisam lá. Isso não pode ser depois, né, motivo de você ficar, mas eu não sabia. Então tá aqui, acompanha aí, gente, né? Tá lá. Então os nossos programas, eles ficam disponíveis nos nossos canais do YouTube. Se você quiser enviar uma sugestão de assunto pro programa, fala com a gente aí pelas redes, @RosaneBonesse, @Fabiana.AzevedoJor, certo? Nossas entrevistas também estão aí disponíveis nas melhores plataformas de streaming. Você consegue achar aí no podcast, do Spotify, do Deezer, do Amazon, certo? Então, conteúdo bacana, com gente bacana, gratuito e diário para você. Bom dia, então. Bom dia, então. A gente vai encerrando por hoje e amanhã a gente volta com mais informação bem legal para você, mais conhecimento para você, viu? Até amanhã, tchau, tchau. Até amanhã, tchau.